Pessoal, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, em especial nessa data, né? Uma data em que nós estamos nos aproximando do Natal, a semana do Natal, uma data muito especial, uma data em que nós já estamos focados na confraternização de final de ano, né? Nas festas, nos presentes. Mas e o aniversariante? O aniversariante é o personagem mais importante da festa. E muitas vezes nós nos esquecemos da figura amorosa de Jesus, dos seus ensinamentos, do que ele veio nos trazer, dos seus exemplos, das suas falas. E talvez seja esse momento de reflexão em que a gente possa também fazer esse olhar interno para todos nós, para compreender se Jesus efetivamente já está presente dentro de nós. Eu me recordo que, em certa ocasião, eu participei aqui de uma palestra com o Zé Carlos de Luca, que ele fez aqui no shopping. Ele veio fazer uma autografia de livros que ele estava lançando, e ao final da palestra, alguém lá levantou a mão e perguntou a ele: De Luca, é possível dizer aonde nasceu Jesus? E aí então ele pensou e falou: bom, eu também já tive essa dúvida. E nesse momento uma entidade se aproxima e pergunta para ele: qual é a dúvida, meu filho? Aonde nasceu Jesus? E aí então a entidade responde: não importa aonde ele nasceu, mas quando ele nasceu nos nossos corações. Então, que Jesus esteja presente no nosso lar, no nosso dia a dia, nos nossos corações, para que possamos enfrentar a caminhada do dia a dia. E ele deixou aquela semente que foi cultivada por aqueles primeiros cristãos, que à época ainda nem eram chamados cristãos. Posteriormente é que esse nome foi adotado, uma sugestão de Lucas, inclusive, né? Mas na noite de hoje, nós vamos trazer um pequeno trecho de uma obra extraordinária, na minha opinião, né? E que relata um pouco da presença de Jesus na nossa vida, né? A obra Paulo Estevão, obra clássica do Espiritismo, extraordinária, escrita por Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel, né? E ele vem trazer aspectos muito importantes daqueles primeiros cristãos, daqueles que cultivaram a semente, daqueles que deixaram a semente germinar para que nós pudéssemos chegar até o dia de hoje. E o livro relata a história de Saulo de Tarso, quando ele chega a Jerusalém, logo após a crucificação. Saulo era um sujeito preparado, diferentemente dos outros que acompanhavam Jesus, que eram simples pescadores, cobradores de impostos. Saulo não. Saulo era um sujeito preparado, falava outras línguas. Ele foi, inclusive, recomendado a Jerusalém para dominar o Sinédrio, à época administrado por Gamaliel, neto de Eliel. Então ele chega com uma incumbência muito importante dentro do seio judaico, né? E quando ele chega a Jerusalém, ele tem conhecimento que nas cercanias da cidade havia um núcleo religioso, onde pessoas se aproximavam em busca do acolhimento, da cura, da oração, e ele fica curioso, porque afinal de contas caberia a ele, Saulo, na condição de líder do Sinédrio, zelar pelas leis e tradições judaicas. E ele resolve ir até lá. E quando ele chega lá, na Casa do Caminho, o primeiro núcleo cristão que se tem notícia na cidade de Jerusalém, ele encontra lá um homem fazendo uma palestra, colocando o ponto de vista dele. Era Estevão. Estevão dizia, naquele momento, que o Jesus era o Messias, que o Messias já havia vindo. Diferentemente do que os judeus entendiam, entendem até hoje, a figura de Jesus como um profeta, ele disse: não, Jesus é o Messias.
E aí ele fica pensando, mas como poderia ser Jesus o Messias? Afinal de contas, ele fora julgado por aquele sinédrio que agora ele administrara e fora condenado. Não se salvou a si mesmo. Como poderia salvar os judeus do jugo romano? Era impossível ser Jesus o Messias. Jesus era filho de carpinteiro, um sujeito humilde, simples. Não teria ele o condão e essa responsabilidade. Então ele não aceita aquela fala de Estevão. E se insurge contra o palestrante. Impossível. Não admito. Né? Inclusive ele sai de lá ofendido no seu orgulho. E intima Estevão para comparecer ao sinédrio. E quem era, a bem da verdade, Estevão? Estevão era o pseudônimo, o nome de batismo, de Gesiel. Gesiel, que era de origem de Corinto, filho de Jochebed, irmão de Abigail. Né? E lá na cidade de Corinto, narra o livro, no ano 34, o pai, revoltado com a condição que lhe fora imposto, porque foram tomadas as terras, ele vai fazer um protesto junto às autoridades romanas. E quando ele vai lá, além de ele não ser atendido na sua requisição, ele recebe a informação que deveria desocupar a sua casa em 3 dias. Revoltado, no caminho de casa, ele ateia fogo na propriedade vizinha. Ateia fogo na propriedade vizinha e é visto no local. No dia seguinte, a guarda romana vai lá e prende toda a família. O pai, Jochebed, Gesiel, o filho mais velho, e Abigail, a irmã. A esposa já havia morrido, já havia desencarnado. E aí eles são levados presos, a família é presa. E no ato do julgamento, Gesiel, que era um espírito elevado, que conhecia a lei, a Torá, ele diz, olha, fui eu que taquei fogo no mato, no intuito de proteger o pai, que seguramente não aguentaria qualquer castigo naquele momento. Mas as autoridades romanas, então, diante da confissão de Estevão, diz, olha, se tu confessas o crime e o outro foi visto na cena do crime, ambos são condenados. Gesiel fora condenado a ser escravo romano. E Jochebed, naquele momento, ele iria receber um castigo. Né? Castigo esse que levou ele à morte. E Gesiel, então, na condição de escravo romano, ele é embarcado numa nau, né? Escravo numa nau romana. E acontece um fato interessante, que certa ocasião, nessa embarcação onde ele estava, uma autoridade romana embarca. O nome dele era Sérgio Paulo. Guardem esse nome. E Sérgio Paulo entra na embarcação e adoece. Ele tem um problema de saúde. O comandante da embarcação, temendo que fosse algo contagioso, isola Sérgio Paulo e coloca Gesiel a cuidá-lo. Porque Gesiel, embora fosse escravo, ele era um espírito dócil e aceitava aquela condição. E de fato isso aconteceu. Gesiel passa a cuidar de Sérgio Paulo, que chega à cura, no entanto, Gesiel é quem fica doente. E a constatar a doença de Gesiel, o comandante da embarcação dá ordens que ele seja atirado ao mar. Afinal de contas, de que valeria ter um escravo na embarcação que poderia contaminar todo o resto? Mas aí há a intercessão de Sérgio Paulo, que diz, olha, ele cuidou de mim, há de dar a ele apenas uma chance. E aí então ele convence o capitão da embarcação para que ele seja jogado, não jogado ao mar, mas que ele fosse levado até a praia e deixado ele a seu próprio destino. O próprio Sérgio Paulo acompanha ele até a praia de Jope e diz a ele, olha irmão, a partir de agora, Gesiel tem que deixar de existir. Adote um novo nome. Afinal de contas, uma vez escravo, jamais deixaria de sê-lo. Né? E ele então, em febre, doente, é acolhido na Casa do Caminho. O que era a Casa do Caminho? Emmanuel relata a Casa do Caminho sendo como um núcleo de acolhimento. O que é o centro espírita hoje, meus irmãos? Se não uma casa de acolhimento?
onde a gente recebe as pessoas com as mais variadas dores, no intuito de entender o que está acontecendo com cada um de nós. Assim era a casa do caminho. Então Emmanuel diz bem claramente no livro Paulo Estevam que a casa do caminho não era apenas uma casa de oração, mas era uma casa de acolhimento. E lá Gesiel é acolhido. E quando ele é acolhido, ele também chega à cura. E ali ele conhece aqueles personagens que participaram da história de Jesus. Haviam lá 4 discípulos que acompanharam Jesus: Simão Pedro, João, Tiago Menor, Filipe. E após a cura, Simão diz a ele, Gesiel, é preciso então trocar de nome, como foi lhe recomendado. E aí ele adota o pseudônimo de Estevão. E é dito a Estevão que Jesus já havia chegado. E é dado a ele o Evangelho de Mateus, para que ele pudesse compreender os ensinamentos daquele Cristo que ele não conhecia. Afinal de contas, ele morava em Corinto e não havia notícias da chegada de Jesus até lá. Ele, reconhecendo que Jesus de fato era o Messias, acaba se transformando. Interessante essa história porque quando a gente vai buscar os livros de história, nós vamos ver que o Evangelho de Mateus aparece só bem depois. Mas lá Emmanuel já assevera que o Evangelho de Mateus já estava à disposição daqueles primeiros cristãos. E retomando aquela passagem, então, onde houve aquele primeiro encontro, Estevão é intimado a ir ao Sinédrio. E quando ele vai ao Sinédrio, ele é interrogado pelas autoridades judaicas. E ele confirma: Jesus é o Messias. Ele confirma tudo aquilo que ele havia falado lá na casa do caminho. E Saulo se sente ofendido, porque ele não compreende, ele não entendia aquela condição. E diante desse fato, ele condena Estevão à morte. Gamaliel, que era até então o líder do Sinédrio, diz: olha, é preciso ter cuidado, porque se a obra for de Deus, ela não perecerá. Mas se a obra for de Deus, ela não perecerá. Mas se a obra não for de Deus, por si só ela vai se dissipar. E aí então ele recomenda prudência, porque os outros apóstolos também foram presos. Então Estevão é condenado à morte. Morte por apedrejamento. Saulo então prepara o momento da sua consagração. O momento em que ele havia chegado a Jerusalém e demonstraria ali o seu poder de força. O poder de respeito que deveria ser dado a ele. E ele promove uma festa. E nessa festa, ele pretende apresentar a sua noiva às autoridades locais. E quem era a noiva? Abigail, a irmã de Gesiel, que chega no momento do apedrejamento e fala para Saulo: Saulo, esse é meu irmão Gesiel, a quem tanto lhe falei. É um homem de bem. Você está sacrificando um homem errado. Mas naquele momento, Estevão, já agonizando, consegue ainda conversar com a irmã e diz a ela: Abigail, perdoa Saulo. Veja que interessante. Perdoa esse homem. Provavelmente Estevão já sabia da missão superior de Saulo. Ocorre que, diante daquele fato, ele fica pensando: como eu posso me casar com uma mulher cujo meu cunhado eu próprio havia assassinado? E ele rompe o noivado. Abigail volta para sua terra natal, volta para Jope, onde ela se estava naquele momento, e ele rompe o noivado. Arrependido, passado alguns meses, ele vai até Jope para tentar se reconciliar com Abigail. Mas quando ele chega a Jope, Abigail já está convertida. Convertida ao cristianismo primitivo, visto que ela ficava pensando: se meu irmão Gesiel adotou essa teoria, é porque ela é válida. E ela já se transformaram. E ela diz: Saulo, eu também sou cristã. E aí ele fica pensando: meu Deus, quem é esse Jesus que havia influenciado tamanho na sua vida? Influenciado inclusive no seu casamento. Afinal de contas, ele casaria com Abigail.
Ocorre que Abigail, logo em seguida, vem a desencarnar. E então ele passa a perseguir aquele que havia convertido Abigail, que era Ananias. E Ananias, à época, ficava em Jerusalém. Mas quando Saulo começa a procurá-lo, recebe a notícia de que Ananias estava em Damasco. E aí ele resolve persegui-lo no seu estilo de ódio, porque Saulo era um homem disciplinado, extremamente disciplinado. E resolve persegui-lo fora de sua jurisdição. E vai a Damasco. Ocorre que, como todos sabem, a caminho de Damasco, nas portas da cidade, uma luz luminosa à sua frente. Uma luz luminosa à sua frente que diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai do cavalo e diz: quem és tu? E a voz diz: eu sou Jesus. De joelhos, Saulo diz a ele: Senhor, o que queres que eu faça? Mudança na vida de Saulo. Todos nós temos a nossa estrada de Damasco, eu costumo dizer. A possibilidade de mudarmos os rumos da nossa vida. Por certos acontecimentos ou não, pela nossa consciência ou não, mas existe a possibilidade de mudar. E a partir daquele momento, Saulo, que era o senhor da lei, um homem extremamente respeitado, adota Jesus. E Jesus diz a ele: segue a Damasco. Então, ouvindo a voz de Jesus, ele vai até Damasco. Ele estava cego naquele instante. E quando ele chega em Damasco, ele fica lá esperando por uma solução durante 3 dias. Afinal, aquele Jesus havia dito a ele que ele deveria ir a Damasco. E no 3º dia, eis que aparece Ananias. Aquele que ele estava perseguindo, amando de Jesus, para lhe trazer a cura, visto que estava cego. E entrega para ele o Evangelho de Mateus. Esta é a boa nova. Saulo, então, se converte. Ele passa a acreditar em tudo aquilo que ele estava vendo naquele momento. E na mesma semana, no sábado, ele, que era cidadão romano e tinha essa prerrogativa, resolve ir à sinagoga, pregar diante dos seus compatriotas. E quando ele chega lá, ele declara: eu estava equivocado. O Messias já veio. É Jesus. O público que estava ali ouvindo, logo tem a impressão de que ele havia ficado louco. Saulo enlouqueceu. Onde já se viu até agora, esse era o homem que estava por lutar pela lei, agora se converteu. E ele é obrigado a sair da sinagoga, correndo para não ser preso. Ele vai ao encontro de Gamaliel, que já se encontrava em Damasco, e diz: os homens não compreenderam. Eu fui lá me retratar. Eu me convenci da figura amorosa de Jesus. E Gamaliel diz a ele, mais uma vez: Saulo, tudo a seu tempo. Há de se esperar para que no sentimento de cada um floresça. As coisas não se transformam de uma hora para outra. E aí ele recebe, então, a notícia de que ele precisava fazer algo. Afinal de contas, ele era juiz de direito. O que ele ia fazer agora? Ele não poderia voltar a Jerusalém. Ele não poderia continuar na sua condição de juiz. O que ele fazia? Gamaliel diz a ele: mas tu não tem uma profissão, não aprendeu nada na vida, não conhece nenhuma tarefa? Ele fala: aprendi com meu pai o ofício de tecelão. Então, vai trabalhar. E o próprio Gamaliel arruma a ele a oportunidade de trabalhar como tecelão com seu irmão no deserto da Samaria, onde ele fica 3 anos trabalhando. Porque é preciso passar pela dor. É preciso passar pelo instrumento da transformação. Ele achou que, recebendo a notícia do Evangelho e se convertendo, ele já estava na condição moral de falar com os demais. Mas ele não tinha a experiência da dor. E durante 3 anos ele fica no deserto da Samaria. Retorna a Damasco
E na mesma sinagoga, agora ele já queimado pela pele, pelo sol, doente já, ele inclusive volta a falar. Jesus é o Messias. Agora ele está convencido. Ele não só entendera a lei, mas como já estava pronto para falar. Ocorre que aqueles homens também não compreenderam. Ele é expulso mais uma vez da mesma sinagoga e agora ele resolve voltar a Jerusalém. Naquela mesma noite, dentro de um cesto de vinho. Tudo o que eu estou relatando está lá no livro Paulo Estevão. Né? E quando ele chega a Jerusalém, aonde ele vai? Ele não tinha mais uma casa, ele não tinha mais um lugar para morar. Aonde ele iria? A irmã que morava em Jerusalém havia se mudado, de vergonha. E aí então ele resolve bater na casa do caminho. Naquele mesmo lugar, aonde ele estivera anos antes, perseguindo aqueles primeiros cristãos, ele vai pedir acolhimento. Quando ele bate a porta, atende Barnabé. E ele diz: diga a Simão que Saulo de Tarso está aqui e quer falar. Barnabé fica assustado, reconhece que era Saulo e vai levar a notícia. Simão, Saulo está à porta e quer falar. E aí então ele fica pensando: meu Deus, fora esse que levara Estevão ao sacrifício, fora esse que nos prendera. Como pode? Tiago, menor, já diz: não deixe entrar. Recorde-se de tudo o que ele fez conosco. Nós não podemos permitir que isso aconteça. E Simão diz a ele: mas e os ensinamentos de Jesus? E o perdão? E os 70 vezes 7? Como é que nós vamos fazer? Com o que aprendemos com o mestre, efetivamente. Mas ainda assim, Simão, relutante, diz a Barnabé: olha, fala para ele voltar uma outra hora. Nós vamos pensar sobre a possibilidade de ele estar aqui. Ele vai embora, Barnabé o acompanha e traz de fato a notícia de que Saulo já havia se transformado. Saulo já não era mais o mesmo. Aquele sujeito arrogante, orgulhoso, já havia se transformado pela dor. Porque a dor transforma. E aí então ele é acolhido na casa do caminho. No mesmo lugar onde ele estivera, para dar início à perseguição dos cristãos, agora ele recebe um leito para ficar. E ele faz inclusive uma recomendação, um pedido para Simão. Simão, gostaria que lhe fosse oferecido o leito que era de Estevão. É lá que eu quero ficar. E por lá ele fica. Ocorre que ele também não podia ficar em Jerusalém, porque havia um mandato de prisão contra ele. Então Simão recomenda que ele vá embora. Mas ele fica pensando: mas para onde eu posso ir? Eu não tenho uma casa mais, eu não tenho um lar, não tenho ninguém. É melhor voltar à casa dos seus pais. E ele volta a Tarso, sua cidade natal. E quando ele chega em Tarso, bate na casa do pai. A mãe já havia desencarnado de desgosto. O pai diz a ele: meu filho, achei que tinha perdido você. No entanto, Saulo já não é mais o mesmo que havia deixado lá do pai. Ele já havia se transformado. E o pai não aceitara aquela transformação. Afinal de contas, ele não fora preparado para aquilo. Ele fora preparado para ser o líder dos judeus. Como seguir agora um carpinteiro? Então o pai fala para ele: é preciso fazer uma escolha. Ou a sua casa, ou o carpinteiro. E mais uma vez, Saulo precisa decidir. E resolve seguir Jesus. Não é acolhido na casa dos seus pais. Ele vai embora. O pai, arrependido, com a consciência pesada, resolve dar a ele algum dinheiro. Manda um portador que o levasse. Ele pensa em recusar, mas ele não tinha mais nada. Ele acaba recebendo aquele dinheiro e compra um tear.
E começa a trabalhar na cidade de Tarso, sua terra natal, onde ele crescera, como tecelão. Transformação da vida de Saulo. E lá ele fica durante 3 anos. Até receber o convite de Simão Pedro, que diz a ele que era chegada a hora de trabalhar. Ele esperou todo esse período de amadurecimento que a pessoa precisa passar pela transformação de fato da vida. E Simão recomenda que ele vá a Antioquia, aonde se estabelece o primeiro núcleo cristão fora da cidade de Jerusalém. E ali, meus amigos, começa a trajetória, talvez, do mais importante personagem na história do cristianismo, Saulo de Tarso, que ainda não havia adotado o nome de Paulo. Isso vem só depois, porque ele encontra com aquele mesmo Sérgio Paulo, que havia sido curado por Estevão no navio, e adota o nome de Paulo. Paulo foi, talvez, como eu disse, o mais importante homem do cristianismo primitivo. Porque com a sua disciplina, lembrem-se, a recomendação de Emmanuel a Francisco Cândido Xavier antes do início da tarefa: disciplina, disciplina, disciplina. Saulo foi o homem que ajudou a dar início a todo o processo do cristianismo primitivo. E a Casa do Caminho, meus amigos, ela foi o primeiro núcleo cristão que resistiu e que germinou a semente do cristianismo que nós conhecemos hoje. O que é o espiritismo para todos nós, se não o próprio cristianismo primitivo? Lembrem-se das palavras de Jesus, que à época não disse tudo, porque os homens não compreendiam. Mas no Evangelho de João ele adverte: eu rogarei ao Pai, que enviará um outro Consolador que ficará por o tempo todo. E esse outro Consolador, nós, enquanto espíritas, acreditamos que é a doutrina espírita, que é a terceira revelação, que é trazida não só por Moisés, Jesus, Kardec, e está agora completando esse trabalho. Porque Kardec também não fechou a porta. Kardec também deixou aberto. Quando nós olhamos as obras de Francisco Cândido Xavier, em especial as que Emmanuel relata, nós vemos toda essa trajetória que nós estamos construindo. Então a Casa do Caminho é o centro espírita do passado. Não é? É a casa do acolhimento, onde nós abrimos as portas para as pessoas que efetivamente querem se transformar. Porque a transformação acontece, mas depende de cada um. Quando a gente chega à casa espírita, como aqueles que chegavam à Casa do Caminho, o convite é feito. Mas é um trabalho de mão dupla. Eu falo isso para o pessoal que vai no atendimento fraterno. Você está disposto a se transformar? Reforma íntima, transformação do espírito, mudança de conduta, assim como Saulo e tantos outros na história, que nós poderíamos aqui elencar. Né? Santo Agostinho, Maria Magdala, tantos outros. Porque errar não é o problema, meus amigos. O problema é persistir no erro. Né? E o erro faz parte do acerto. E quando nós erramos, quando nós fazemos as escolhas equivocadas, a dor. A dor tem essa fundamentação pedagógica no espírito. Nos traz a pensar, o que nós estamos fazendo hoje aqui nessa segunda-feira? Quem chegou pela dor na casa espírita? Levanta a mão? Pode levantar. Pode levantar, Fernanda Teresa, pode levantar. Fica com o perispírito assim, né? Mas a mão está lá levantando. Porque nós chegamos pela dor. Mas a dor é só o convite que nós recebemos. Participar da festa é uma opção nossa. Não é? Transformar-se como espírito, como pessoa, como cidadão, para chegarmos ao final da nossa existência e reconhecermos que a vida não acaba na morte. Né? Que a transformação do espírito se dá
pelos seus próprios atos. Foi isso que Paulo falou. É pelas obras. E ao final ainda ele disse, lutei o bom combate. Então, meus amigos, o que precisamos fazer? Encarar com coragem os desafios que a vida nos coloca, as dificuldades que são impostas, aquele familiar difícil que está no nosso lar, que todos nós temos, porque se ele está lá tem um propósito, né? Aprender a perdoar, deixar a mágoa de lado, né? E aí quando nós começamos a entender essa realidade, a gente se transforma. Essa semana o seu Toninho estava lá na palestra, o sujeito que estava na primeira fileira lá, o João, que toda vez que eu uso um exemplo, eu falo, ó, Joãozinho, porque o Joãozinho lá do livro Os Mensageiros é um sujeito complicado, né? Eu falo, João, perdoa aquele cara que não te devolveu o tapoera até agora. E você fica lá. Aí ele me trouxe o tapoera, levando uma sacolinha lá o tapoera que você falava, não fala mais. Eu falei, agora é que eu vou falar do tapoera. Porque a gente fica magoado com as coisas, né? Releva, perdoa. O que foi que Jesus ensinou? Senão o perdão. 70 vezes 7. E não é 490, não. 70 vezes 7 é o infinito. Aprender a perdoar todo sempre. É difícil, gente. Eu sei que é difícil. Mas é um processo. É um processo que tem início, meio e fim. O próprio Saulo se transformou, mas não foi no primeiro momento. Ele se convenceu daquela realidade, mas precisava internalizar tudo aquilo. A gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo e fala, meu Deus, parece que eu já sabia disso. Mas internalizou aquilo. Faz o que está escrito lá. Ou sai para fora e esquece tudo o que fez. Né? Então, nós estamos no processo pedagógico de educação do espírito, como aqueles primeiros cristãos, né? Para poderem entender essa realidade. E é isso, meus amigos, que nós temos que levar para as nossas existências, para as nossas vidas, para o nosso lar. Calma, serenidade, tranquilidade, paz de espírito. Saber que existem situações que nós podemos transformar, mas existem situações que nós precisamos aceitar. Aceitar e levar adiante o nosso trabalho. E eu costumo dizer que o Espiritismo na minha vida, ele não resolveu os problemas que eu tinha, mas ele deu ferramentas para que eu pudesse entender o que estava acontecendo comigo e me ajudar no processo doloroso da minha reparação. Talvez não fosse o Espiritismo na minha vida, eu tivesse fracassado. Mas foi uma opção minha. Entender aquela realidade, aceitar e procurar me transformar. Poderia não ter sido naquele momento. E aí eu volto a uma outra obra importante do próprio Emmanuel, há 2000 anos, quando o senador romano Públio Cornélios Leto, esse mesmo Emmanuel lá atrás, orgulhoso senador, encontra Jesus e Jesus diz a ele, senador, eu sei a que viestes, sua filha já está curada. Mas ele faz uma recomendação ao senador orgulhoso. Cabe a ti, agora ou no decorrer dos séculos, a sua transformação. A transformação é individual do espírito. É nós que escolhemos. Nós que escolhemos, nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos percorrer pela porta larga ou escolhemos a porta estreita. E nesse momento de reflexão do Natal, momento de recolhimento do espírito, a gente precisa pensar, refletir, entender, aceitar e trabalhar. E eu me recordo, esse livro é maravilhoso, quem quiser ler, ou tiver a oportunidade de ler, leia, porque a partir do momento em que Saulo se transforma efetivamente, ele passa a ser um trabalhador contumaz. Quando ele já não consegue mais viajar, ele que percorre 2 viagens, a primeira e a segunda viagem, e ele já não tem mais forças
para viajar. Estevão, no mundo espiritual, que o acompanhava, diz a ele, se não consegue viajar, escreva. Escreva. Daí surgem as cartas de Paulo. A oportunidade dele transmitir o seu conhecimento. Então sempre a gente pode fazer algo, a qualquer momento. Gente, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui essa noite. Que todos tenham um bom Natal, um bom final de ano, boas festas, mas que nós não nos esqueçamos, no momento da celebração, da figura amorosa do nosso querido Mestre Jesus. E que ele esteja presente nos nossos corações. Obrigado, gente. Até mais.